Avaliando o cenário brasileiro atual, observamos reduções de 60% nos orçamentos da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e de 70% dos recursos da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, no comparativo com as verbas destinadas em 2013. Então, vamos continuar hoje matutando sobre o papel da ciência e da pós-graduação na construção de um Brasil emancipado, com a professora Agostina. Agostina, no programa anterior, nós falamos um pouquinho sobre os governos anteriores, fazendo uma análise dos investimentos, das limitações e das potencialidades em relação à ciência e tecnologia, e analisando os últimos 4 anos, para além de uma grave crise sanitária que passamos e que ainda estamos vivendo, tivemos que lidar com um contexto de negacionismo, fake news, ataque ao conhecimento e à razão. Caímos no relativismo epistemológico, usando um termo do Newton Duarte. Na sua opinião, quais são os principais impactos desses últimos anos para o Brasil, ao pensarmos no desenvolvimento científico e tecnológico e no processo de transformação social? Então, embora eu no episódio anterior tenha me referido aos últimos 20 anos, né, na minha análise, que até são dados que eu peguei do IPEA, vai de 2000 a 2019, e 2020 não deve ter mudado muito, você apresentou também dados de 2021, e eu também, enfim. Mas é importante dizer o que aconteceu com a eleição do Bolsonaro no Brasil, né? Porque, em geral, a gente vê, quando analisamos a questão científica e tecnológica, a gente vê que trata-se de um país dependente, de um país capitalista dependente. Isso se vê em todos os governos, isso não mudou, não é? Mas o governo Bolsonaro significou uma inflexão muito importante nesse processo, porque a verdade, falando em termos gerais, não somente em ciência e tecnologia, em termos gerais, nós assistimos ao desmonte do Estado brasileiro. Então, por exemplo, a aprovação da reforma trabalhista, e eu não sei se conseguiremos revertê-la, é uma volta à era pré-Vargas. Pré-Vargas, estou falando, né, da década de 30, a década de 40, né, que o Vargas... Eu acredito, entendo que um verdadeiro espírito desenvolvimentista foi o Vargas. O Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional, o Vargas criou primeiro o Ministério da Saúde, que era junto com o Ministério da Educação, e depois separou, não é? O Vargas criou as universidades brasileiras modernas, que são da década de 30, por exemplo. Havia um grande impulso desenvolvimentista, que inclusive foi diminuindo ao longo do tempo. A Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, era para ser um grande centro de investigação científica na metalurgia. E ela foi privatizada na época do Fernando Collor, quando Itamar Franco assumiu, né, depois do impeachment do Collor. Então, nós estamos voltando, em muitos aspectos, à era pré-Vargas. Por isso, eu citei isso de Vargas, porque décadas estamos retrocedendo. Décadas, não é? E sem falar na questão de que perdemos o conhecimento do que estava acontecendo, um pouco por conta desse negacionismo, um pouco por conta da falta de informação geral que tivemos nesses últimos anos. Mas, para dar um dado, na década de 80, o Brasil produzia 55% dos insumos necessários para a vacinação, para fazer as vacinas.
E nós sabemos que o Brasil tem um plano de vacinação que é exemplo no mundo. Nos Estados Unidos não tem um SUS que vacine, por exemplo. Não tem. Se a gente fosse discutir a política americana, né, os Estados Unidos não tem política de saúde, não tem saúde pública. Nós tínhamos no Brasil um programa que é o SUS, que é um orgulho do Brasil. Em que situação chegamos agora com a pandemia e a necessidade de vacinar a população brasileira? Além do negacionismo, que é essa outra questão mais científica, né? Que não é só no Brasil que há negacionismo, né? O negacionismo científico está no mundo todo. Mas falando da questão econômica, no meio da pandemia, o Brasil ficou dependente da importação de insumos. Porque se na década de 80 fabricávamos 55% dos insumos, hoje é 5%. E a gente viu isso, como é que o atraso na importação dos insumos redundou na demora terrível, né? E no que isso significou na demora da vacinação da população brasileira, não é? Então, é importante dizer que, embora tenhamos uma tendência geral nos últimos 20 anos, a situação que está sendo assumida pelo atual governo é uma situação extremamente complexa. Eu estou há 40 anos no Brasil, nunca vi uma situação como essa, em termos políticos, e em termos econômicos, e em termos científicos, né? Que também não é uma ilha, né? O Bolsonaro não é o único com esse perfil no mundo, né? É importante dizer isso, né? Houve negacionismo nos Estados Unidos, por exemplo, e como os cientistas, e divulgadores científicos, como a Natália Pasternak, ou a doutora Margarete Dalcomo, da Fiocruz, fizeram uma campanha em defesa da vacinação. Isso nunca aconteceu no Brasil. Nunca aconteceu no Brasil, né? Então, essa é a situação que estamos, porque ainda o novo governo não assumiu e nós nos encontramos nessa situação. Professora, é muito interessante essas questões que a senhora traz, porque a gente vai relembrando todas as reformas que nós vivenciamos nesses últimos tempos, né? Então, a senhora citou a reforma trabalhista, a gente tem a reforma do ensino médio, que foi feita por uma medida provisória, sem diálogo, que incentiva o empreendedorismo, as habilidades socioemocionais, a precarização da formação dos estudantes, a não democratização do conhecimento. Então, são impactos que a gente precisa estar atentos, porque junto a esse movimento tem todo um movimento privatista, tanto da educação quanto das pesquisas. Nós vimos programas como o Futurice, esse sucateamento da pesquisa nos força a procurar fomentos com empresas privadas, deixando de fazer pesquisas, como a senhora colocou, que a vacina, o que vai ser pesquisado, né? Quem está direcionando as pesquisas na nossa instituição? São os interesses privatistas, visando o lucro, ou as necessidades humanas? Então, a gente precisa estar atento, a gente sabe que essas parcerias, elas vêm ocorrendo, vêm se fortalecendo, a gente precisa saber quais são a missão da nossa instituição, das instituições públicas, enquanto realização de pesquisas, né? Então, é muito importante a gente estar atento a essas questões, inclusive para pensar esses próximos 4 anos aí que estamos iniciando. Isso, só para completar, é muito importante o que você falou, porque a verdade é que a pesquisa no mundo hoje está financiada pelas grandes corporações, né? Da mesma forma que você falou na ingerência privatista na educação. Então, essa é uma questão central que terá que estar na pauta de discussões. Estamos dialogando com a professora Agostina sobre o papel da ciência e pós-graduação na construção de um Brasil emancipado. Voltamos já.
No bloco anterior, nós dialogamos com a professora Agostina sobre os últimos 4 anos que vivenciamos no Brasil. Nós estamos agora num momento de transição, professora, e a gente percebe que essa eleição, ela representou muito, né? Foi uma eleição muito disputada, e a gente percebe um movimento de luta contra o fascismo e movimentos antidemocráticos. Várias entidades e grupos estão sendo chamados para o GT do governo de transição relativo à ciência, à tecnologia e à inovação. Para a senhora, quais são os elementos essenciais para a construção de um Brasil emancipado e autônomo? E aí eu faço mais uma pergunta. Qual que é o papel de nós, das instituições de ensino, das instituições que produzem pesquisa, na construção desse país? Então, Lorena, a pergunta que você faz não é tão fácil de responder como as anteriores, porque muita coisa está por vir. E nós, o momento que estamos vivendo é diferente das outras eleições em qual o presidente Lula foi eleito, e a presidenta Dilma também, não é? A disputa com Fernando Henrique Cardoso foi uma disputa dentro da democracia burguesa, a gente sabe como aconteceu. Nós agora lutamos para barrar o fascismo nessa última eleição. E você disse isso, né? E isso é muito importante. A situação é totalmente distinta das situações anteriores, né? Estamos nessa realidade que já analisamos no primeiro episódio e um pouco nesse episódio, né? Já pontuamos, né, a real situação, e é muito difícil, a gente não tem uma bola de cristal para dizer o que vai acontecer. Nós sabemos, estudamos isso na epistemologia, alguns autores foram criticados por isso quando analisavam a ciência do futuro. É difícil analisar o futuro, né? A gente analisa a partir... Quando passou é mais fácil do que o que vai acontecer. Então, estamos nessa situação extremamente complexa de todo ponto de vista e nosso papel. Inclusive, as nossas discussões na universidade, eu estou pensando isso agora. Por exemplo, quando foi a eleição do primeiro governo Lula, tanta coisa se discutiu. Nós fizemos o ENEC em 2004, no Instituto de Química, 2004. Tanta coisa aconteceu nos bastidores do ENEC, tantas coisas. Se organizou o PNLE em 2008, que foi o primeiro programa de livro didático da Química, né? Se criou a CAPES-B, a segunda que se ocupou da formação de professores. Era um clima que se vivia de muita expectativa. Estou falando depois da primeira eleição do governo Lula. No ENEC, que nós fizemos em 2004, veio a representante do ensino médio, né? Inclusive, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Química, a divisão de ensino da Sociedade Brasileira de Química, ela foi ouvida por representantes do governo. Então, hoje é outra situação. Inclusive, a própria universidade está dividida, porque a verdade é que nós tivemos um Brasil dividido nessa eleição. Então, nós temos que... Você falou em outro momento que continuar atentos. Nós estamos entrando num campo de disputa e que vai além das disputas históricas que a gente conhece, porque nós temos uma situação, você citou o Duarte e falou relativismo científico, nós temos uma situação de negacionismo, que temos médicos contra a vacina, por exemplo. Então, a situação que estamos vivendo é extremamente difícil. Eu não vou dizer aqui o que vai acontecer, só o que eu penso que devemos fazer é promover estas discussões, e as discussões têm que ter fundamento científico, né? Porque há muita discussão em base de uma discussão que a gente nem esperava, discutir terra plana. Eu ouvi outro dia a Natália Pasternak se posicionando, porque se organizou um evento na UFRJ, há uns meses atrás, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre negacionistas e cientistas. Aí a Natália Pasternak falou, eu não discuto com negacionistas, não vou nessa discussão. Agora, pensa você, eu vou discutir terraplanagem? Ciência eu discuto com cientistas, não com negacionistas.
E então, mas em que situação me coloca uma postura dessas? Você está entendendo? Estamos numa situação extremamente difícil e diferente dos governos anteriores. Do PT, estou falando dos governos anteriores do PT. Então, o que fazer? O que estamos fazendo? Tentando discutir na base de dados, nos posicionando em defesa de uma ciência nacional, né? E, como sempre acontece, ganharemos batalhas, perderemos outras. Ultimamente estamos perdendo. Será que ganhamos a batalha de revogar a reforma do ensino médio, que você colocou como um problema sério, né? Que não vou me estender na reforma do ensino médio, mas nós pedimos, elaboramos cartas, entidades de investigação, mandamos cartas para o Lula pedindo a revogação do ensino médio. Mas agora temos a luta por essa revogação. Conseguiremos? Não sei. Isso está por se ver. Eu não posso, eu não vou ser irresponsável de dizer o que vai acontecer. Vai depender de nós e da correlação de forças. E a gente percebe que nas equipes de transição, essa correlação de forças está numa disputa bem grande, né? O terceiro setor, o movimento de educação para todos, eles estão lá, né? E aqui, por exemplo, no estado de Goiás, são os que fazem a formação continuada de professores da rede estadual. Isso. Né? E uma questão que a senhora colocou, por exemplo, desse negacionismo, da forma do diálogo também da comunidade com a população, comunidade científica com a população. Fico pensando assim, onde que a gente falhou no processo de ensino de ciências, da formação humana, para chegarmos nesse cenário que nós chegamos, né? Então, pensar nesses processos de divulgação, popularização da ciência, também como uma forma de chegar até as comunidades, né, de mostrar a importância da ciência, do desenvolvimento científico para o desenvolvimento da nação e para a gente retomar alguns processos de avanços e expectativas que já há algum tempo nós perdemos, né, dentro desse contexto. Então, Lorena, você falou em popularização da ciência. Esse é outro tema que precisamos discutir. Eu, por exemplo, discordo de que ir num fim de semana numa escola lá para mostrar algumas questões de ciência e falar da ciência, não sei se é por aí, sinceramente, não sei, porque, por exemplo, vamos supor numa discussão das vacinas, né? A vacina, as pessoas dão exemplos às vezes, de que a pessoa tomou uma vacina e deu um efeito alérgico, alguma reação. É possível isso? É possível. Porque a ciência não defende verdades absolutas. A ciência polemiza. Né? Quantas vezes nós discutimos na epistemologia, quando a gente fala que qual seria uma definição de ciência? Tem tantas, as pessoas têm. O que é discutível, o que não é dogma, o que permite, né, replicar experimentos, mostrar experimentos, discutir experimentos. A ciência não é intuitiva, a ciência não é autoexplicativa. Nós somos químicas, nós sabemos o que significa aprender ciência e a utilização dos modelos científicos criados pela comunidade científica. Então, você não pode chegar numa discussão sobre as vacinas e dizer para a pessoa, não, tem que tomar a vacina, sim, porque é muito boa, e ela vai dizer, mas não é 100%. E aí você vai responder o quê? Que é 100%? Não é. É como, falando assim, em tempos de Copa do Mundo, né? O que é um bom goleiro? Um bom goleiro, estou me parecendo Lula, já que ele gosta de metáfora futebolística. Um bom goleiro é o que defende muito, mas não quer dizer que ele não sofre gol, não é? Uma metáfora simples assim. Então, o que é alfabetização científica? O que é divulgação científica? Eu penso que até isso que você colocou aqui, nós precisamos discutir. O que estamos ensinando? Quando lá, pela reforma do ensino médio, se tira a disciplina de ciências da natureza, se diminui para 1 ou 2 aulas semanais a química, a física, a biologia,
Vamos resolver esse problema com divulgação científica? Nós temos que colocar na escola o conhecimento produzido historicamente para a humanidade como um direito das novas gerações. É isso que nós temos que defender, que se ensine ciências nas escolas. Por isso que temos que lutar pela revogação do ensino médio. Nós temos que, se a gente olha as propostas do ensino médio, há um esvaziamento científico na proposta do ensino médio. E isso não resolveremos, na minha avaliação, só com divulgação científica. Nós temos que lutar e brigar por um ensino médio que dê o direito a todos os jovens, especialmente os filhos da classe trabalhadora, porque é para eles que está o ensino médio. O filho da elite vai continuar estudando em colégio particular. Então, a nossa luta é pela revogação do ensino médio. Não discordo da questão da divulgação científica, mas eu tenho muitas, porém, sobre isso. Nos últimos 2 programas, nós matutamos com a professora Agostina sobre a necessidade da academia, dos pesquisadores e pesquisadoras discutirem e se mobilizarem contra o movimento de precarização da ciência e da pós-graduação no país, por meio de movimentos e resistências e articulações coletivas. Agradecemos a professora Agostina por esse momento tão rico, por matutarmos juntas aqui nesses 2 episódios, e ao grupo de estudos e pesquisa da teoria histórico-cultural Papagaios Vermelhos. E eu queria que a senhora falasse só um pouquinho o porquê desse nome. Tá. Eu também reitero o meu agradecimento, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, a Lorena participou desde sua origem, né, do grupo, né, que era um grupo que a gente chamava o grupo do Vygotsky, porque eu não me atento muito por essas questões de registro e essas coisas, chamamos o grupo do Vygotsky, desde 2006. E aí, sempre estudamos os textos do Vygotsky. O Vygotsky era um psicólogo russo e, portanto, escreveu em russo, e a gente tem sérios problemas com as traduções. E aí, então, tem uma parte lá de um livro dele que a gente estudou sobre a formação dos conceitos, né, pensamento e linguagem, em que ele relata por que o nome Papagaios Vermelhos dá um grupo da teoria histórico-cultural que tem Vygotsky como seu maior representante. Por quê? Vygotsky, no livro de formação de conceitos, analisa o processo de desenvolvimento conceitual que vai desde o pensamento sincrético ao pensamento conceitual, passando por complexos e várias outras etapas de desenvolvimento, pseudoconceitos, etc. E aí ele relata, o Vygotsky, no texto, relata a experiência de um pesquisador russo que esteve aqui no Brasil e fazendo pesquisa, russo ou alemão, agora não lembro exatamente, fazendo pesquisa junto com os índios bororós do Brasil. E ele conclui que os índios bororós, eles se acham como formando parte, como se fosse um complexo, ele faz análise em termos conceituais, com as araras. Eles são como se fossem da família das araras. É longa a explicação, mas é um pesquisador estrangeiro que veio aqui pesquisar com os índios bororós, e na tradução diz assim, porque para o russo, aí entra a língua russa, na Rússia não tem papagaios, nem araras, e para eles tudo é papagaio, periquito é papagaio, arara é papagaio, papagaio é papagaio, eles têm uma única palavra. Então, a arara deve ter sido com cor vermelha, e lá na tradução está escrito papagaios vermelhos. A tradução deveria dizer arara, mas colocaram papagaios vermelhos. E eu achei um grupo de estudos dessa teoria, a língua russa, os índios bororós, o Brasil, achei que esse nome combinava, por isso. É muito interessante isso. E agradeço novamente, muito obrigada pela oportunidade, é muito bom fazer essas discussões. Eu espero que ela gere, né, polêmicas, discussões para o futuro, para novas conversas nossas.
Para saber mais sobre a temática de ciência e pós-graduação no Brasil, você pode acessar o material ao lado. Inscreva-se e venha matutar conosco nessa temporada no Matutando Círculos de Culturas. E gostaria já de anunciar que esse episódio inaugura a temática de 2023, que será Matutando pela Ciência. Até lá!